o nosso irmão Keuni Ranieri com a palavra para nos trazer a sua mensagem. Muita paz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, muito boa noite a todos. É uma alegria retornar a esta casa e ver a todos vocês aqui sentadinhos numa noite de sábado. Muitas vezes difícil sair de casa e a gente se dirigir à casa de Deus para pensar um pouquinho sobre nós, refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos desafios e, acima de tudo, nos harmonizarmos. Então, eu queria agradecer o convite formulado pela casa para estar aqui e externar o abraço em nome da Federação a todos os encarnados e encarnados. Tem gente querida aqui na casa, nos conhecemos há algum tempo em trabalhos, e isso é importante. É importante, gente, que a gente olhe para frente e veja que nós não somos ligados por toda a vida a este mundo. Em algum momento nós vamos retornar a um outro plano espiritual, dito por Kardec pelos espíritos. E a gente precisa se preparar para isso, porque nós estávamos conversando aqui, antes de iniciarmos, nós temos um processo chamado morte, que está submetido a uma lei de destruição, que é uma lei democrática para todos nós. Ninguém escapa da morte. Nem o rico, nem o pobre, nem o alto, nem o baixo, nem o gordo, nem o magro, não tem esse que escape. E a gente precisa estar preparado, ou pelo menos saber o que é que vai acontecer conosco nesse momento e o que é que a gente vai esperar do outro lado. Porque senão a gente vai entrar em desespero e começar a achar que depois que o corpo morrer, nós estaremos perdidos. E isso traz desespero, traz angústia. O que é que vai ser depois? E é exatamente nessa caminhada que nós temos que compreender o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E muitos de nós abraça, durante a nossa caminhada terrena, uma determinada corrente religiosa para nos ligarmos a Deus. Nós aqui estamos ligados à doutrina espírita. E quando nós ligamos à doutrina espírita, nós temos responsabilidades nela e com ela. E essa responsabilidade faz com que nós tornemos a doutrina aquilo que nós somos. A doutrina é o que nós colocamos e direcionamos. Se a gente desvirtuar a doutrina, na sua pureza, permanece a mesma, mas para mim ela é desvirtuada. Se eu desvirtuo a doutrina que eu prego para o próximo, ela é desvirtuada. Não é a doutrina trazida pelos Espíritos. E Kardec dedicou exatamente o tema de hoje, missão dos Espíritos, missão e papel dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, ele dedicou um item para tratar disso, devido à importância que tem nós espíritas dentro do Espiritismo. E ele debateu isso na Revista Espírita, de 1859, na Revista Espírita, de 1861, e antes de morrer, em 1868, quando ele trata da organização do Espiritismo, ele exatamente trata daqueles que seriam os adeptos do Espiritismo e o que fariam com o Espiritismo depois. Por quê? Porque a base já estava plantada. O Espiritismo já havia vindo em 1857. Kardec já tinha colocado toda a parte da estrutura do Espiritismo, mas a continuidade, o desenvolvimento dessa doutrina dependia agora de nós. Então ele traz a filosofia em 57, traz a ciência em 61, traz a parte moral em 64 com o Evangelho, traz a explicação dos dogmas com o céu e inferno em 65 e termina explicando os milagres das predições em 68. Então ele completa toda a estrutura para que nós conhecêssemos o que é a doutrina espírita, o que é que nós estamos fazendo aqui, explicando o que está no Evangelho, está na Bíblia. E olha que coisa interessante. Ele trata e explica e prevê que no futuro nós, que estaríamos dentro da doutrina espírita, promoveríamos distorções para a doutrina
que demandaria um trabalho e uma atenção enorme daqueles que estariam liderando, coordenando, ensinando a doutrina espírita. E não é o que a gente vê hoje? Quantas vezes a gente vê e ouve pessoas dizendo assim: o livro dos Espíritos está desatualizado. Por quê? Porque o livro dos Espíritos foi feito, elaborado no século XIX. E foi feito para os homens do século XIX. As questões atuais não estão contempladas na doutrina espírita. Isso é fruto do desconhecimento, da ignorância, da prepotência, da necessidade que as pessoas têm de aparecer, tendo como pano de fundo o espiritismo. Pessoas que não estudaram a doutrina não conhecem a doutrina, porque quem sabe, quem conhece a doutrina, tem a consciência de que nós não conseguimos atingir nenhum por cento, eu diria, do que está lá dentro para praticar. Vejam que a coleção do André Luiz, até hoje é estudada pelos médicos. André Luiz escreveu isso quando? Em 39, em 40, em 41. Os médicos hoje estão comprovando o que André Luiz falou naquela época. Os médicos hoje estão comparando, estão comprovando o que Kardec falou em 68 na Gênesis. Como é que cura? Como é que acontece a cura? Como é que aconteceram os milagres? Então nós temos que ter essa noção bem clara, porque nós temos um papel enorme dentro da doutrina. Nós chegamos aqui muitas vezes doentes, passamos por todos os meios e ramos possíveis para tentar nos curarmos de doença do corpo. Aí a gente é conduzido, não por acaso, a um médico, uma pessoa que diz assim: vá ao centro espírita. Aí você vem ao centro espírita morrendo de medo, porque nunca entrou aqui e acha que o centro espírita, por uma informação equivocada, é um centro de macumba. Não é verdade? Destratando os nossos irmãos afrodescendentes que tinham como única oportunidade de professar a religião deles, porque não podiam ser católicos, não podiam assistir à missa, porque eram escravizados. Era a única maneira que eles tinham era de ter a religião deles. Candomblé, Umbanda. E nessas religiões deles existe o fenômeno mediúnico, que não é exclusivo do espiritismo. E aí a gente olha e faz um preconceito e diz assim: você vai para o centro espírita? Vai, né? Vai para o centro de macumba, né? E aí começam as distorções, erros, equívocos, totalmente inexplicados. E o nosso desafio hoje qual é? É verificar o seguinte: o que nós estamos fazendo como espíritas dentro do espiritismo? Qual é o nosso papel? Quando a gente pergunta: você é espírita? Sou. Sim. Por quê? Porque se você não sabe por que é espírita, você vai ouvir o palestrante falando, alguém falando, e você vai repetir o que ele falou. Mas você não sabe. Se você não sabe, você não tem conhecimento de causa. Você pode defender o espiritismo desse jeito? Não. Nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos. Alguém aqui conhece da medicina, a não ser o médico que estudou? Aí você diz: fale sobre a parte urológica, como se trata um cálculo renal. Eu vou conseguir falar com propriedade? Não, mas você pergunta para o urologista e ele vai te descrever com a linguagem médica. Você vai falar com um advogado, ele diz: doutor, eu cometi um crime. Aí ele diz: qual foi o crime? Aí ele pega, vê no Código Penal, no Código Civil, e ele tipifica e vai te falar com a linguagem do advogado que você nem entende muitas vezes. Doutor, fala na linguagem para eu entender. E ele vai te explicar porque ele conhece, ele estudou. Ele é especialista, ele tem autoridade para falar naquilo. E tem gente que fala da doutrina espírita e não a conhece. E pior ainda, não a pratica. E é influenciador. Faz palestras, usa o YouTube, como nós estamos aqui com os nossos irmãos assistindo pelo YouTube, ou vão assistir posteriormente, transmite informações, aí você vai ver na doutrina, não tem nada a ver. Mas como é que a gente sabe que não tem nada a ver? Quando a gente conhece a doutrina. Então, o que ele está falando é antidoutrinário. O que ele está falando é a opinião dele. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. E a doutrina não é feita de opiniões. Não é eu acho. É eu tenho certeza, porque os espíritos trouxeram para dentro da doutrina não achismos, mas verdades que são resultado da universalidade.
Kardec, quando codificou a doutrina, ele não trouxe a opinião de um espírito. Ele trouxe a opinião de vários espíritos em vários locais do mundo. E a gente, muitas vezes, se arvora a querer modificar a doutrina. Mas para que eu conheça a doutrina, eu preciso saber o que é o espiritismo. E a gente vai palmilhar esse caminho. O que é o espiritismo? Kardec pega no livro O que é o Espiritismo, lá no início, e diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Da relação entre nós e os espíritos. E ele vai dizer que essa doutrina está apoiada em 3 pontas, em 3 ápices, vértices: ciência, filosofia e religião. Por quê? Porque se os espíritos tivessem deixado a nossa doutrina só com a filosofia, ela viraria uma seita. Viraria uma seita, como existem tantas, que trazem uma parte filosófica muito bonita, tem um líder, mas que por não ter base, ela vai morrendo. E você pode dizer, eu acredito ou não acredito. É como muitas vezes a gente vê com o incrédulo. Você diz, você acredita em Deus? Não. Você vai fazer o que com o incrédulo? Nada. Ele já tem uma ideia dele. Você vai conseguir convencê-lo? Não. Você vai dizer, mas você não acredita em Deus por quê? Deus é o criador do... Sim, isso é para você. Para mim, não. Esse tipo de ser, não adianta você discutir com ele. Porque ele já tem cristalizado uma ideia pré-concebida que não vai ser tirada pelo que você está falando. A única coisa que vai fazer modificá-lo é ele compreender de uma forma diferente aquela verdade que você está explicando e ele transformar nele. Aí ele diz, eu estava equivocado. Agora eu compreendo Deus. E é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 7, quando Kardec diz assim: a incredulidade muitas vezes advém da forma como nós explicamos as coisas. Porque para crer não basta ver, é preciso compreender. O que significa compreender? Você vai na etimologia e vê com é junto. Prender é pegar, é pegar junto. Então, quando eu pego o conhecimento e trago para mim, e eu digo assim, explica para mim o que é reencarnação. Você vai dizer com as suas palavras o que é reencarnação. Reencarnação é uma lei concedida por Deus, pela sua misericórdia e justiça, para a gente voltar ao plano físico para corrigir o que a gente fez no passado. Aí eu estou dando o meu conceito. Aí eu pergunto para o tal, o que é reencarnação para você? Ele vai explicar do jeito dele. Mas ele compreendeu. Então ele desenvolveu crença. Mas se eu pergunto para você o que é reencarnação e você vai repetir o que um palestrante famoso falou, se ele falou em verdade, na hora que ele falou em verdade, você repete e a pessoa diz, isso que você está falando não é verdade, é um equívoco. Todo aquele teu conceito morreu, caiu. Aí você diz, e agora? O que é reencarnação? Não sei. Porque eu estou repetindo o que o outro disse. Eu não compreendi. Eu não desenvolvi crença. Kardec continua mais à frente e diz, quando você desenvolve a crença, porque você compreendeu, você desenvolve fé raciocinada. O que é fé raciocinada? O uso da inteligência. Eu vou pensar naquilo e eu vou dizer o que é aquilo com as minhas palavras. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando. Foi o convite feito aqui. Vamos estudar mediunidade? Vamos. Porque muitas vezes a gente tem mediunidade, não sabe o que é, sofre as consequências da mediunidade. As pessoas dizem, você está com obsessão. Aí você diz, o que é obsessão? Não, é uma influência de um espírito. E o que é o espírito? Não sei. Aí o pessoal diz, vamos ser de espírito que você vai estudar. E você vem aqui morrendo de medo e diz assim, eu quero que você tire isso de mim. Eu não quero ver espírito, eu não quero ter obsessão, eu não quero nada disso. Porque você não compreende como é que acontece. No dia que você chegar aqui e começar a estudar e compreender que nós estamos aqui cercados de espíritos, você vai ter medo de espírito? Não. Porque lá na questão 134, Kardec pergunta, o que é alma? É um espírito encarnado. O que é que nós somos? Espíritos encarnados. Se você diz ter medo de espírito, você está dizendo ter medo de quem? De você mesmo. Mas veja o que a crendice fez. Colocou lá atrás assim, você tem medo de alma penada? Tem. Tem medo de local mal assombrado? Tem. Mas alma penada é o quê? É o espírito, não é? É o espírito. Kardec sabia disso, foi perguntando. Mas vejam que coisa interessante.
Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, quando ele pega na introdução, no item 1, ele traz a definição do que é espiritismo, do que é espiritualismo. Aí diz lá embaixo assim: aqueles que são adeptos do espiritismo vão ser chamados de espíritas ou espiritistas. Nós, que conhecemos a doutrina e a adotamos como filosofia moral, somos espíritas ou espiritistas. Aí ele vai continuar, mas esses espíritos ou espiritistas precisam, para se dizer espírita, conhecer a doutrina. Porque se não conhece a doutrina, como é que você vai dizer que defende a doutrina se você não a conhece? Aí ele continua lá na introdução e coloca os postulados espíritas, lá no item 6. Ele diz: aquele que professa o espiritismo tem como pressupostos básicos pilares, nos quais ele acredita porque são princípios, e princípios são verdades que não admitem mais uma contestação porque foram comprovadas. E lá ele começa: o espírita é aquele que acredita em Deus. Se eu não acredito em Deus, eu posso ser espírita? Segundo, acredita na reencarnação. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, hã? Isso. Imortalidade da alma. Pluralidade dos mundos habitados. Lei de causa e efeito. A lei do amor. Se eu não acredito em nada disso, eu posso me dizer espírita? Não. Porque eu estou pecando no quê? Nos postulados. Eu posso me designar qualquer outra coisa, menos espírita. Eu posso ser budista, posso ser isso, posso... Aliás, as outras religiões têm os postulados espíritas dentro dela. Porque a mediunidade não é pressuposto só do espiritismo. Reencarnação só está no espiritismo? Comunicabilidade só está no espiritismo? Não existe na igreja católica, na igreja protestante? Está em todas as religiões. Então, os nossos postulados, eles são multifacetados, então em todas as outras religiões, só que eu não acredito. É assim, você acredita em encarnação para um católico ortodoxo? Eu não. Não tá minha igreja não fala disso. Mas a reencarnação deixa de existir porque eu não estou negando o postulado? Não. Não existe padre médium? Existe ou não existe? Padre, bispo, arcebispo, não existe? Existe, não existe? O Papa não via espíritos? Ué, ele deixou de ser de católico porque estava vendo espírito? Não. Quantos padres hoje estão estudando espiritismo dentro das casas espíritas? Porque são médios, não compreendem. E hoje é permitido, é tolerado. Vai estudar, meu filho, vá. Nós tivemos um padre assim no Rio de Janeiro. Eu acho que eu já contei por aqui. Ele sentou, foi estudar o ESD, porque ele na paróquia fazia imposição da mão e a água mudava de cor. E aquela água curava. A pessoa diz: oh, padre, isso é médium curador. Aí o padre: eu sou o quê? Médium o quê? Curador. Aí ele começou a ficar com aquilo grilado na cabeça, lá na igreja de São Francisco, no Rio de Janeiro. Aí ficou aquilo grilado, o pessoal disse assim: vai estudar o espiritismo. Aí ele foi para a Federação Espírita do Rio. Sentou lá atrás com aquela camisa que tem o indicativo que ele é padre. A gente olhou para ele: ele é padre. O que ele está fazendo aqui? Não, não pergunta, não fala nada para não constrangê-lo. 6 meses depois a gente conversa com ele: o senhor é padre? Sou. O que você está fazendo aqui? Aí ele diz: contou a história que eu contei para vocês. É porque lá na minha igreja a gente tem, depois da homilia, eu impunha as mãos e a pessoa dizia que se curava. Aí disseram para mim que eu tinha mediunidade e eu vim estudar. E ele estudou. Passou 3 anos estudando a doutrina espírita, estudo sistematizado da doutrina espírita. Quando ele terminou, pensa que ele foi embora? Ele foi fazer o quê? Estudo da mediunidade. Mais 2 anos estudando mediunidade. Pai, você não vai. Não, vou não. Meu bispo me autorizou, eu vou estudar agora o que é que eu tenho. Quando ele terminou os 2 anos, 5 anos estudando, voltou para a paróquia dele e continuou padre, agora só que padre espiritólico. É o católico espírita. Tem algum problema nisso? Não. Então, essa é outra questão que nós temos que ter cuidado. Dentro da doutrina, que é o papel nosso, nós não podemos discriminar os irmãos das outras religiões.
Tem gente que diz, fora do espiritismo, não há salvação. Isso é verdade? Cuidado, gente. A gente olha pessoas e começa a dizer, não, porque o protestante, eles são irmãos que estão no lugar certo, no momento certo, para eles. Quantos de nós chegou ao espiritismo tendo vindo da Igreja Católica? Eu sou um. Eu sou um. Por quê? Porque em um determinado momento meu avô morreu e eu fui perguntar para o padre para onde ele tinha ido. O padre não gostava do meu avô. Ele disse, meu filho, seu avô foi para o inferno. Aí eu perguntei para ele, padre, onde é que fica o inferno? Aí ele ficou revoltado. Ficou revoltado. E aí aquela dor de ter perdido meu avô me motivou. Eu tinha um amigo espírita, ele disse, eu tenho a solução para você. Você tem coragem? Eu falei, o que é que você quer? O que é que você vai propor? Você vai no centro espírita comigo. Eu falei, o centro o quê? Espírita. Eu falei, já vem tu com essas coisas. Olha a minha ideia equivocada. Qual foi a ideia que eu tive? Isso. Mas eu fui, depois dele insistir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, falei, enquanto tu não for, tu vai continuar com dor. E vai continuar ignorante. Aí eu fui para o centro espírita. Um salão como esse, só que a entrada era lá no final. Aonde eu sentei? Lá atrás. Porque se tivesse alguma coisa aqui, porta da rua, ué, verdade, ignorância. Ignorância. Sentei lá atrás, pertinho da porta, porque se falasse alguma coisa, tivesse alguma manifestação aqui, ó, saia correndo ali. Mas acontece que estou sentado aqui e o palestrante estava falando sobre o quê? Perda de entes queridos. Aí a minha ignorância começou, abre o ouvido, levanta o ouvido, aumenta o ouvido de elefante, cola no ouvido. Aí ele falou tudo o que eu precisava ouvir. Estava sentado aqui, como dirigente, o presidente da casa. Aí eu fui trazer à frente e disse, olha, seu Luiz, não é coincidência não. Oh, tem um frequentador novo, ele perdeu o avô e queria conhecer a doutrina espírita. Aí nós sentamos ali, ele perguntou, você conhece a doutrina? Não, senhor. Aí ele falou, não vou nem falar com você. Pegou o livro dos espíritos assim, tome, leia. Aí eu li o livro dos espíritos. Quantos anos eu vou levar para ler aquele livro dos espíritos? Leia. Você vai ter muitas dúvidas, depois você volta aqui. Aí eu passei 6 meses, 7 meses, 8 meses lendo o espírito, voltei. Ele falou, você leu o livro dos espíritos? Aí eu falei, li. Aí ele, agora você vai estudar. Não vou responder nada do que você vai estudar. Aí me matriculou no ESD. Você vai estudar, porque eu sei que você tem muitas perguntas. Tudo que eu falar você não vai compreender. Então você vai estudar. Quando você estudar, você vai sentar comigo, porque ele era facilitador, ele é monitor. Aí ele senta, você vai estudar, e aí você vai me perguntando durante as aulas, e você garanta a você que você terminar o estudo, tudo que você está com dúvida, pelo menos uns 20% foram embora. 80% vão continuar com dúvida. E foi. E foi o que Kardec trouxe para nós. Ó. Ele disse assim: ó, os espíritos não são um grupo seleto, não é um grupo especial. Os espíritos fazem parte do povo e geralmente são pessoas humildes, que vêm até a doutrina para aprender aquilo que ela tem anseio, aquilo que ela tem dúvida. E qual é a conclusão que ele chega na revista 1861? Ele vai dizer assim, ó, não basta dizer-se espírita, como não basta dizer-se cristão, é preciso prová-lo pela prática. O espírita que não, o espírita que não pratica, está em débito, vai chegar do outro lado em débito. E tem mais, quando for sacar no banco espiritual, vamos dizer assim, ó, não tem crédito nenhum, você está com dívida no cartão, vai ter que voltar. Exatamente. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para quê? O que diz o espírito de verdade no Evangelho? Lá no capítulo 5, item 6. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações todos os dias. Mas a má inclinação, ela vem toda hora. É irritação, é agressão, é muitas vezes um ódio. Ou você vê uma mensagem na TV assim, estuprou. Rapaz, se eu pudesse, eu matava. Não é? Ou então merece cadeia, merece prisão perpétua, merece que tenha pena de morte. Nós estamos caindo, ó, em perfeição. Isso nós estamos tendo que executar todos os dias. E Kardec sabia disso. Tanto é que no livro dos médiuns, ele vai abordar no capítulo 3, nos itens 28 a 30, sobre o tipo de espírito.
Agora vamos lá. Vamos ver qual é o tipo de espírita que nós somos. Ele começa a dizer assim, ó, existem os espíritas que creem simplesmente na manifestação do espírito. Ele crê no fenômeno espírita. Mas ele não quer praticar. Ele acredita que existe a comunicabilidade, existe aqueles fenômenos todos, mas ele não quer praticar. Ele quer ir para o centro espírita para experimentar. Aí ele chega a ti e diz: Seu Calixto, quero frequentar aqui a casa, mas eu quero ir para a reunião mediúnica. Aí você diz: Como assim? Você já estudou? Mas você tem que se afinizar com a casa. E não, eu só frequento a casa se eu for para a reunião mediúnica, porque eu quero ver. Aí diz: Não pode. Não pode, você tem que estudar. Você entrar na reunião mediúnica, você vai desarmonizar. Ele não compreende nada, mas ele diz: Eu quero, porque eu quero ver o fenômeno. Quando ele não deixa, quando o trabalhador da casa não deixa, o que é que ele faz? Ele vai embora. Mas ele consegue, em determinada casa, que sente aqui. Esse daí é o espírito experimentador. Ele vai lá para testar se a tese dele é verdadeira. Porque se não for, ele vai sair lá dizendo que tudo que acontece na casa espírita é mentira. É mentira. Tem o espírita que vem à casa espírita admirado pelo fato. Ele admira a moral espírita, bonita, falar de amor, falar de beneficência, falar de caridade, mas ele não pratica. Esse é o espírito imperfeito. É bom para os outros, para ele não, porque ele já se acha perfeito. Ele acha que não tem nada que corrigir. Então, esse daí vem, olha e diz: rapaz, vocês são um bando de fanáticos. E vai embora. Tem o espírito que vem para a casa espírita, mas esse daí sim entende a moral, pratica e vivencia. Esse é o verdadeiro espírito, que Kardec chama, esse é o espírita cristão. E tem o mais perigoso deles, que é o espírita exaltado. É aquele que ouviu falar do espiritismo, chega aqui, se vislumbra com tudo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, tem sopa, tem atendimento fraterno, tem tudo. Aí vê a mediunidade, caramba, ele começa a divulgar: não, eu vou ler todos os livros, eu vou estudar toda a mediunidade. Ele é exaltado, acredita em tudo. Aí ele começa a ser ludibriado. Se vai para a reunião mediúnica, ele é enganado pelos espíritos embusteiros. Se ele está na casa, ele começa a ser enganado por aqueles que, como ele não é exaltado e não tem profundidade, ele começa a se frustrar, porque ele fala uma coisa, vê outra. Aí ele fala uma coisa. Aí o que é um Ranieri? E o Ranieri, tu não é espírita? Por que tu está fazendo isso? Ô, gente, essa doutrina não é maravilhosa? Aí a exaltação dele começa a diminuir. Aí ele sai daqui e começa a criticar a doutrina lá fora. Mas ele critica a doutrina lá fora sem conhecer a doutrina. Eu fui lá, é muito bonita a teoria que os espíritas falam, mas nenhum pratica. Nenhum pratica. Por quê? Porque eu fui lá, era bonito, é lindo, é maravilhoso, os livros são lindos. Eu estudei o nosso lá, eu estudei Paulo Estevão, eu chorei, mas quando cheguei lá só vi gente. Perceberam o papel nosso como é importante? Receber, educar. Aí Kardec vai trazer na revista espírita, ele vai dizer assim: o movimento espírita no futuro enfrentará vários problemas. Aí eu listei alguns deles. Primeiro deles, preconceito e desinformação. Tem espírita preconceituoso? Não tem. Tem espírita melindroso? Não, não tem não, né? Não tem espírita melindroso. Aí vocês dizem assim, Tauba chega para mim e diz: rapaz, olha, aquilo que tu falou, acho que podia ter falado de outra maneira mais carinhosa, maneira mais acolhedora. Aí que eu começo a ficar inchado, feito um cururu. Quem é tal para falar para mim isso? Eu tenho 40 anos de casa. Quantos anos ele tem de casa? Aí você começa a ficar milindrado. Eu não vou falar mais com ele. Não quero mais contato com ele. Não, não quero mais contato, não. Aí você tem a desinformação. Por quê? Porque você não conhecendo a doutrina, tudo que falarem dela você aceita e fica calado. Você não defende a doutrina, não é brigar, é defender. Quando dizem que nós espíritas somos isso, aquilo outro, se você tem propriedade, você consegue conversar e mostrar para a pessoa que ela está equivocada. Quer um exemplo? Diz assim: rapaz, vocês, o espírita gosta de sofrer muito, não gosta?
Vocês sofrem caladinho, mas gostam de sofrer. O povo que gosta de sofrer. Aí vem, como assim? Não, porque vocês não reagem. Vocês aceitam tudo com resignação, tudo é pacífico, ficam tudo quietinho. Compreenderam o que é ser espírito? Não. Uma coisa é você aceitar aquilo que você compreende, mas de forma ativa. Eu estou sofrendo. Mas eu estou sofrendo e estou tentando sair de forma ativa. Eu não vou me revoltar contra Deus. Porque eu sei que aquilo que eu estou passando, se não foi provocado nessa encarnação, ela veio de onde? Lá de trás. Essa compreensão te dá forças para você dizer, pai, se tu estás me testando, não tira o cálice de mim como Jesus fez no Getsemane. Não tira o cálice de mim, me dá forças para que eu vença. Quando Jesus ia ser crucificado, que saiu do cenáculo na última ceia, ele vai para o Getsemane com 2 apóstolos. Os 2 apóstolos eram os médios de suporte dele. E eles dormem. Jesus vai orar e diz ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz, mas se é da tua vontade, que se faça a tua vontade. Quem de nós ficaria tranquilo sabendo que vai morrer crucificado? Amanhã. Diga aí. Levante-se e diga assim, eu estou tranquilo. Se o médico disser para você, você tá... Chega assim, Ranieri, vem cá, senta aqui. Tu tá doente. Mas tu só vai durar até amanhã de manhã. Quem teria suporte psicológico de aguentar até amanhã de manhã? O que que a doutrina faz com a gente? Ela dá forças e diz assim, eu não queria morrer não, porque eu não quero filiar meu filho, minha mãe, minha esposa, meu pai. Mas como eu sei que a morte não existe, eu vou aguardar, mas não vou aguardar tranquilo não. Não é verdade? E a gente passa, mas com suporte. Para aquele que não tem suporte, quando você diz isso, o que que acontece com ele? Ele entra em desespero, entra em angústia e frustração, entra em depressão e, não raro, entra no processo de suicídio. Não é verdade? Quantas pessoas doentes há anos que não vê uma cura, pergunta para o médico, quando é que eu vou ficar curado, doutor? Ele diz, nunca. Aí você diz, então, se eu não vou ficar curado e eu vou morrer mesmo, então eu vou abreviar a vida. Só que eles mal sabem o problema que ele está causando. Porque além dele não resolver o problema que ele tem hoje, ele vai criar milhares do outro lado e vai ter que voltar para superar a insanidade que ele teve de ter que suicidar. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não. Pego o céu e o inferno e vejo os suicidas que eles dizem. Que eu cheguei do outro lado, pensei que era uma coisa e era outra. E eu tive que voltar. E chegou um determinado da minha nova vida, um determinado momento, em que eu fui tentado a me suicidar de novo para saber se eu tenho capacidade de vencer o suicídio. Olha o que eu coloquei para mim. Kardec coloca outra coisa. Aqueles espíritas exaltados se tornariam materialistas e céticos. O espiritismo veio para combater o materialismo, que diz que depois da morte você não é nada. Quando você vem para a doutrina, não a conhece, ou a conhece de forma equivocada e sai, você diz assim, não acredito em nada do que está ali. Você se torna cético. O cético é difícil de trabalhar. Porque como ele teve um contato com alguma coisa ou tem uma ideia pré-formada, você vai dizer para ele uma coisa que é que ele diz, eu não acredito. Não acredito. E a vida está passando. E eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E vai ficar combatendo o que você está falando. Kardec vai mais. Aí ele diz: tenho aqueles que estão dotados de imperfeições e imperfeições morais. Ele vem para cá, a doutrina é moral, mas ele não quer se transformar. Como ele tem uma imperfeição moral, ele vai sair daqui usando a imperfeição moral dele para falar do espiritismo. Agora tem um mais grave: o dogmatismo e o fanatismo. Nós temos espírita fanático ou não temos? Tem espírita fanático, não tem? Muitos. É assim, caramba, se você não cumprir o que está previsto na doutrina, você não vai trabalhar na casa, não vai fazer isso, vai aquilo, ou então você está expulso. Esses dogmatistas, esses fanáticos, travam uma luta
terrível com eles mesmos e provocam nos outros uma luta terrível. Porque ou você faz o que ele acredita e fala, ou você está fora do círculo dele. Qual é o nosso papel, então, como espírita? Tem também os personalistas, que causam desunião dentro da casa espírita. Aqueles que estão na casa espírita e dizem: essa casa eu criei, essa casa eu fundei, e dessa casa eu não saio da função tal, tal ou tal. É aquele que se apega aos cargos, que não quer passar o cargo para ninguém. E se ele sai do cargo, o que que ele faz? Ele abandona o centro espírita. Nós temos exemplos disso nas nossas casas? Temos ou não temos? Eu fui presidente, ou eu fui diretor, ou eu fui isso, foi aquilo. Quando diz assim, tem uma nova gestão, a gestão agora vai mudar. Eu falei, não, se você me tirar do cargo, eu saio da casa e vou fundar outra casa. Entendeu os postulados espíritas, esse cidadão? Não. Não entendeu. E tem um outro mais grave, aquele que falta de estudo, aquele que não estuda. E eu sofri isso. Na federação, o Tal sabe muito bem disso. Por quê? Porque a gente tem que estudar, não tem? Lá está escrito, o Espírito de Verdade falou: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Aí a pessoa diz: eu já fiz o ESD em 1950, fiz a mediunidade em 51. Nós estamos em 2025, não, o senhor precisa estudar. Não, eu não, você precisa estudar. Eu não. E aí ele fica defasado no conhecimento, ele não trava, não interage, aquele conhecimento que ele guardou do passado ficou cristalizado e ele fica repetindo aquilo o tempo inteiro. Isso é progresso? Não é. Porque nós aprendemos todos os dias com as coisas novas que acontecem. Quer ver um exemplo? A gente lê o livro dos Espíritos uma primeira vez. Quando você lê a segunda vez, é a mesma coisa? Aí você lê uma terceira vez. Caramba, isso está escrito aqui, como é que eu não vi isso? Estava escrito aqui. Porque o teu conhecimento vai se abrindo, vai tirando o véu da ignorância do teu olho. O que você não entendia, você começa a entender. Aquela palavra que você não entendia, você começa a entender. Aquela expressão que era colocada ali que você não entendia, você começa a entender. E aí você diz: caramba, como eu era ignorante, eu li e não entendi. Aí você lê uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta. O que é que Joana de Anjos falou para Adivaldo? Lê o livro dos Espíritos. Eu já li, lê de novo. Aí já li, agora estude. Agora você vai estudar. E estudar é folhear o livro? Não. É você pegar linha por linha, não é ler as questões. Eu vou ler 20 questões por dia, não, só ler uma por uma. E vai estudar o que os espíritos quiseram dizer ali, para você aplicar isso para você. Esse estudo, muitos espíritos não fazem. Ah, não tenho tempo. O livro é difícil, o livro é grosso. Qual é a nossa missão, então? Kardec vai pegar isso tudo, vai colocar uma conclusão e vai dizer, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1861, dizer assim: o espírita, ele tem a missão de espalhar luz no seu derredor. Eu posso espalhar luz sem ignorante? Não. Eu tenho que me iluminar. E a iluminação prevê o conhecimento da verdade. Se eu não conheço a verdade, eu não me ilumino. Eu continuo sendo como sou. Ele vai pegar isso lá no Evangelho e vai dizer: o espírita tem como missão e papel consolar, esclarecer, educar e transformar. 4 verbos. Nós fazemos isso? Nós somos consoladores? Nós conseguimos esclarecer? Nós conseguimos educar? Transformar? Então, esse é o papel que nós temos que buscar, sem desistir. A pessoa que chega aqui sofrendo, e eu a recebo e dou o meu ouvido para ela, eu estou consolando, não estou? A pessoa que chega aqui com várias imperfeições diz: vamos estudar. Eu estou propiciando para ela o quê? Educação e transformação. Ela vai se educar. Esse é o papel que nós estamos fazendo. Quando eu estou na sopa e eu entrego o prato de sopa mecanicamente, eu estou consolando? Sem coração, adianta fazer um trabalho desse? Muitas vezes,
Aquele que está recebendo o prato de sopa não quer o prato de sopa, ele quer ser ouvido. Estou falando isso porque eu participei disso e recebi um grande ensinamento de um homem de rua lá em Boa Viagem. Foi fazer a entrega da alimentação. Aí ele olhou para mim e disse: Tio, eu não quero pão e comida. O senhor tem um tempinho para me ouvir? Quase que eu dizia: Não, 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 que eu estou apressado. Eu não, eu tenho que. Aí ele falou, olhou para mim e eu falei: Tenho. Aí eu sentei do lado dele. Aí ele começou a contar a história dele. Engenheiro, formado na Universidade Federal de Pernambuco, que tinha uma família, mas que a família tomou tudo dele. Tarará, a esposa se separou, ele entrou em depressão e foi para onde? Na rua. Quantas pessoas tem assim na nossa cidade, no nosso país, precisando só de um ouvido? Aí ele conversou, o pessoal foi, teve que ir embora, eu fiquei. Ele conversou comigo quase 1 hora. Ele disse: Não tenha medo, não, tio, o senhor não vai ser assaltado, não. Não tenha medo, não. Mas eu não vou deixar, o pessoal todo aqui me conhece. Aí eu fiquei quase 1 hora ouvindo. Gente, é de cortar o coração, a dor do ser humano. Quando ele é marginalizado, ele é esquecido. Você passa por ele e ele é um escanteado da vida. Ninguém olha para ele. Falou: Tio, ninguém olha para mim. Passam aqui com medo de ser assaltado. Vem trazer alimento, entregam alimento, dão as costas e vão embora precisando que eu sou um animal. Joga o prato ali, toma, come. Esse é o nosso papel? Olha, aí você diz: Eu sou espírita, não sou? A espiritismo não fala caridade? O que é que os Kardec perguntou para o espírito? Qual é a verdadeira caridade segundo entendia Jesus? Qual foi a resposta? Benevolência, indulgência e perdão. O espírita que não souber o que é o BIP vai voltar e vai ser espírita para sofrer. Verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Esse é o papel que a gente tem que estar focado. E aí Kardec vai trazer para nós uma outra coisa interessante. Na revista de 1868, ele vai trazer a organização do espiritismo, como deveriam se organizar os centros espíritas, o centro espírita como um todo. E ele vai dizer que o espiritismo, os espíritas precisam estar focados em 3 eixos para cumprir o seu papel e a sua missão, que foi exatamente a proposta da palestra de hoje. Primeiro eixo, estudo. De novo, estudo. Por quê? Porque se você não estudar, você não conhece a doutrina. Porque se você não estudar, você não desenvolve e não retira de você aquilo que é místico, aquilo que é considerado milagre pelas outras religiões, aquilo que é considerado algo maravilhoso, aquilo que é considerado difícil. Quer ver uma coisa? Todos nós olhamos para Jesus como um espírito muito distante de nós, não é? Eu nunca vou conseguir fazer o que Jesus fazia. Não é o que nós dizemos? Ora, Jesus foi Jesus. Como é que eu vou fazer o que ele fazia? Os apóstolos também falaram isso. E quando Jesus morre, os apóstolos fizeram exatamente o que ele havia dito. Pedro e João curaram. Viram Jesus curar, indagaram de Jesus como é que ele fazia aquilo, e Jesus dizia: Só você vivenciando é que você vai fazer isso. Aí um belo dia, Jesus, depois de crucificado, Pedro e João estavam entrando, subindo a escadaria do templo em Jerusalém, e tinha lá um paralítico na porta, paralítico, pedindo esmola. Entre os judeus, quem pede esmola não olha para quem está dando a esmola, cabeça baixa, levanta a mão, dá uma esmola. Aí Pedro chega junto do mendigo e diz assim: Olhe para mim. Quando ele diz para mim, diz isso, ele fala uma das poesias mais lindas: Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que é que aconteceu com o paralítico? Levantou. Ele deu a mão e, através do processo de transfusão da energia pelo perispírito, aquele paralítico começou a se levantar e ele ajudou. Agora vai para casa. Não foi o que Jesus fez? Jesus não curou o paralítico de Cafarnaum, que desceu pelo telhado,
Jesus não curou o paralítico do tanque de Betesda? Jesus não curou o cego? Jesus não curou a mulher que sangrava 12 anos? Ele disse, o que eu faço, vocês vão fazer. Agora, para fazer, nós temos que ter coração e conhecimento. Pedro não sabia como era que Jesus fazia isso. Como é que Jesus curou? Milagre, para todos nós é milagre, não é? Você fala, todo mundo, isso é um milagre, eu não sei explicar. Aí Kardec diz, não, isso é uma lei do mundo espiritual, que os espíritos vão explicar e nós vamos entender. E está escrito na Gênesis, lá no capítulo 3. Segundo eixo, a vivência. Espírita sem vivência se transforma? Não. Então eu estou sentado aqui, estou ouvindo tudo isso. Mas se eu sair ali, uma pessoa me aborrecer e eu agredi-la, adiantou alguma coisa o teu ouvido? Não, porque eu não pratiquei. É na hora que você está na confusão que você diz assim, conte até 10. Faça como Emmanuel fez com o Chico. Beba água. Bote água na boca. Não engula. Não engula. Passa raiva, conta até 10 para dizer, bota água na boca e conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Não pode cuspir. Não pode colocar água para fora. Nem engula, nem joga para fora. Você se acalma ou não se acalma? Se acalma é um treino de paciência. Quantas vezes nós somos testados na paciência, não somos? Quantas vezes a gente tem na casa espírita pessoas querendo transformar a casa espírita? Hoje aqui, gente, no movimento espírita, nós temos coisas gravíssimas acontecendo, que precisam de pessoas firmes para não aderirem a isso. Em São Paulo, está acontecendo o seguinte, as pessoas olham para os animais e transformaram os animais como se fossem pessoas. E o que é que está acontecendo lá? Criaram salas de passe para pets. E convidaram na reunião, estão convidando em alguns centros espíritas, patrocinado por palestrante conhecido do movimento. Gente, pode trazer os seus pets, vocês têm pets em casa, cachorrinho, gatinho, passarinho, doentes, tragam para o centro espírita para receber o passe. Pois é. Agora diga o seguinte, o passe aplicado no animal é igual o passe aplicado no ser humano? Se você aplicar um passe no animal com aplico no ser humano, o animal vai o quê? Morrer. Porque a energia que nós transmitimos é diferente da energia dele. Nós não somos iguais aos animais. Lá estão criando um centro espírita, eu não acreditei, mas a palestrante que nos deu, que nos informou, ela falou assim, mostrou em Santos, um centro espírita, no salão tinha uma pirâmide. Todo mundo que entrava na casa, no salão, tinha que passar por dentro da pirâmide. Para quê? Para cura. Isso é reiki ou outra qualquer coisa, sem demérito a essas designações, porque as pessoas trabalham nisso e fazem o bem. Mas isso é espírita? Não é espírita. Outra coisa está acontecendo. As pessoas convidam os outros para vir para a casa espírita, para ver o salão cheio, prometendo a cura. E criam salas aonde vai ser aplicado o passe e promete assim, Ranieri, vai lá no centro tal, que você vai ser curado. Isso é verdade? Quem é que cura a gente? Nós mesmos. Porque a doença não está no corpo, a doença está onde? No espírito. Se você cura o corpo e não cura o espírito, a doença volta. Quantas vezes a gente se cura da doença e ela volta? Não é verdade? Tem recidiva. Ah, eu me curei do câncer. 6 anos depois o câncer voltou. O câncer estava onde? No perispírito. Aí a pessoa diz, não, você vai lá que eu vou te curar. Aí a pessoa vem no centro espírita, entra na sala de passe, recebe o passe, com a crença de que vai se curar, aí a doença começa a piorar. O que é que acontece com a pessoa? Diz assim, vocês são um bando de mentirosos. Porque vocês falam que eu me curar e não me curar. A doença avançou e eu vou morrer. Qual foi o consolo que você proporcionou para essa pessoa? Nenhum. Qual foi a transformação que você proporcionou para a pessoa? Nenhuma. Qual foi a educação que você deu para ela? Nenhum. Você fez um demérito para a doutrina. Porque a pessoa vai sair dali, quem está com ela vai sair dizendo, vocês são um bando de mentirosos. Não me prometeram cura? Cadê a cura? A cura requer merecimento. Requer a gente passar pelas provas e expiações que nós nos propusemos.
Jesus esteve entre nós e muitos dos que estiveram do lado dele não foram curados, porque não estavam no momento de ser curado. Então, essas propagandas enganosas não podem fazer parte da nossa vida na casa espírita. Nós temos que ter cuidado com isso. E o terceiro eixo é a divulgação. Aí, a responsabilidade é toda nossa. Por quê? Quem é colocado aqui à frente para falar sobre a doutrina é responsabilidade de quem? Nossa. Quem vai estar à frente para pregar a doutrina é responsabilidade de quem? Nossa. Quem é colocado à frente nos trabalhos para fazer uma preleção antes do trabalho é responsabilidade de quem? Quem está coordenando. O que é que nós estamos acostumados a fazer? Trazer pessoas que não conhecem a doutrina, mas que têm uma determinada profissão, que têm uma determinada especialidade, e diz assim, vamos falar sobre tal assunto. Aí ele vem falar aqui sobre o assunto. Ele fala tudo da especialidade dele, menos do que espiritismo. Menos espiritismo. Ele vai falar de tudo, de psicologia, de psiquiatria, de autoajuda. E a gente fica ouvindo que bonitinho, que bonitinho. O que é que tem de espiritismo nisso? Nada. Aí a pessoa fica querendo colocar o espiritismo dentro da especialidade dele. E o espiritismo é muito maior do que isso. Eu já vi médicos fazerem isso, já vi psicólogos querendo fazer isso. Quer colocar o espiritismo dentro da especialidade dele. Isso é um risco enorme, porque ele desvirtua, ele não conhece nada da doutrina, mas está ali falando com a autoridade, porque alguém investiu ele da autoridade. Gente, o nosso papel é importantíssimo. O papel nosso é de ajudar todos que estão na casa espírita, todos, a se transformarem, porque é a transformação e a iluminação com Jesus que muda a nossa vida. E nós, quando mudamos a nossa vida, nós irradiamos para quem está do nosso lado. Nós servimos de exemplo, entre aspas. Porque as pessoas olham para você e dizem, ela não, você não faz. Por que você não faz? Ah, você é espírita, não é? Quando a gente faz uma coisa errada, dizem, você não é espírita? Não é? Não é a primeira coisa que puxam, mas você está fazendo isso, não é espírita? Quando você tem uma atitude diferente, todos notam. Você era impaciente, agora está mais paciente, mais calmo. Você era intransigente, agora está menos intransigente. Você era egoísta, agora está menos egoísta. Você era apegado, está menos. A doutrina está te transformando e está te preparando. E isso serve para mim e serve para todos que estão aqui comigo, porque eu olho o trabalho que é feito em cada setor e eu vou vendo o trabalho dele junto com o meu, junto com o outro. Faz com que eu agregue conhecimento e valores. E eu me modifique e o ambiente se modifique. Mas se eu for egoísta e só pensar em mim e começar a criticar o outro, eu vou evoluir? Não, ele não faz como eu faço. Então ele não entendeu a doutrina como eu entendi. Então ele é menos espírita do que eu. Mas não está na mesma casa? É, mas ele não quer estudar, ele é isso, ele é aquilo. Eu vou criando uma série de obstáculos. E vou esquecendo o papel que Kardec falou. Nós temos que ser luz. Nós temos que espalhar a luz. Isso tem que ficar gravado na gente. E é isso que hoje nós estamos sofrendo, gente, com as pessoas que querem fazer da doutrina espírita um campo de autopromoção. Promovendo o quê? Espalhando por aí que a doutrina está atrasada, a doutrina está evoluída, os livros estão atrasados, estão evoluídos. Só esqueceram de uma coisa. A doutrina espírita foi elaborada por um homem só? Não. Foi elaborada pelos espíritos. Para a gente alterar a doutrina, a gente tem que conversar com eles. Porque diz a lei entre nós. Se você tem um autor de um livro e ele publica o livro, quem pode alterar aquele livro? Eu posso alterar o livro dele? Não, só o autor. E se ele morrer, aí é que ninguém pode mexer mesmo, porque os direitos autorais protegem ele. A nossa doutrina foi feita, elaborada pelos espíritos, em três pilares: universalidade, coerência, universalidade, coerência. O que está na doutrina é coerente, porque foi falado por vários espíritos, em vários locais. Se a gente quer alterar a doutrina, nós temos que fazer o que Kardec fazia, o espiritismo ciência. Podemos fazer isso hoje? Podemos. Por exemplo, nós podemos pegar uma federação, lá criar-se um núcleo de estudo e mandar para todos os centros espíritas de Pernambuco uma questão para ser debatida numa reunião mediúnica. Aí eu vou ver o que os espíritos falaram em Cabrobó, Pesqueira, Petrolina, no Agreste, em Goiânia. Aí eu pego, trago todas aquelas informações e vou fazer o que Kardec fazia. Isso aqui está concordante, isso aqui não concorda, isso aqui não concorda. Isso tem universalidade. Aí eu posso ter uma ideia do que os espíritos estão falando.
que foi o que Kardec fez na Sociedade Parisiense. Ele tinha 1.000 centros espíritas, com qual ele trocava informações e através da revista. Então, quando ele colocou dentro da doutrina, ele colocou o que era consenso universal, coerente. Não foi a ideia de um homem só. A ideia minha sobre o espiritismo é minha opinião. E acabou. Não é doutrina. Esse é o nosso papel, gente. Cuidar da doutrina para que ela nos transforme. Ajudar o nosso próximo com o nosso exemplo. E defender a doutrina dentro das nossas possibilidades. Não que a doutrina precise, porque ela é superior a nós. Ela sobrevive sem nenhum de nós. Mas nós temos o dever de lealdade de defendê-la quando a observarmos sendo maltratada. Esse é o papel do espírito. O papel do espírito é estar unido na casa espírita. O papel do espírita é acolher, é estudar, educar, consolar, transformar. Esse nosso mundo hoje requer isso. Nós estamos vendo aí, pega a televisão, o que é que a gente vê? Vários atos imorais, não é? Atos duvidosos, atos que você não pode entrar nessa psicosfera. Tem que ter uma posição de acordo com a nossa doutrina, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Porque senão a gente vai estar em débito conosco, em débito com a doutrina. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Nossa gratidão a Keoni pela bela explanação, nos trazendo esclarecimentos e nos dando a convicção de que é preciso nos conhecermos para nos transformarmos. Aí sermos verdadeiramente espíritas e divulgarmos a doutrina cristã, porque faz parte da nossa missão, do nosso trabalho, ter a consciência do conhecimento e transmitir, e não deixar conosco todo o aprendizado que nós temos. Então, para concluir os trabalhos da noite, nossa irmã Elvira fará a prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez unidos e reunidos em teu santo nome, estamos humildemente de joelhos a te agradecer. Jesus, dá-nos a força, a fé e a coragem para entendermos os teus ensinamentos e que possamos pô-los em prática no nosso dia a dia. Jesus, não deixai que desanimemos diante das nossas atribulações, mas que coloquemos em nossa frente a tua imagem, a tua doçura, a tua benevolência. Que caminhemos em tua direção, sempre confiando que tu estás do nosso lado, na nossa frente. Ilumina-nos, Senhor, e que possamos estender os nossos braços e nossas mãos àqueles que se encontram caídos e necessitados do corpo e da alma. E assim sendo, Senhor, obrigada pela palestra da noite de hoje, que nos veio trazer tantos conhecimentos importantes e que não fique só no ouvir, mas no praticar. E assim sendo, passamos a palavra para o nosso irmão que dirige a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluindo os trabalhos da primeira fase, vamos para o passe, permanecendo em silêncio, em harmonia, em prece, para sermos receptivos ao trabalho do passe. Muita paz para todos.